Continuando então, meninas, aqui então está a planilha de resumo de desempenho semanal, onde vocês estarão extraindo informações da caderneta que vocês estão anotando diariamente e da planilha diária de atendimentos que vocês estão anotando também, tá? Aqui eu vou resumir dia por dia e no final da semana eu vou obter aqui um total no qual vocês estarão aí informando a gerente para me enviar toda semana esses valores então. Como que eu preencho essa planilha de resumo de desempenho semanal? No campo loja, para a gerente a hora de me enviar. Clico 2 vezes, vai abrir o campo aqui de digitação e eu vou colocar o nome da minha loja. Vou estar aqui utilizando como exemplo a loja de Limeira. Então eu vou digitar Limeira, clico novamente fora aqui, no item vendedora. Vendedora, clico 2 vezes e vou obter aqui a caixinha de diálogo. Eu vou escrever então o nome de uma delas. Ana Paula, vou estar utilizando aqui como exemplo, tá? Então vamos lá, meninas. Como é que eu coloco aqui as informações referente aos itens que estão me pedindo aqui na frente? Tem acontecido algumas dúvidas e eu creio que agora elas serão eliminadas com o passo a passo aqui nesse vídeo. Item 1, data. Eu vou estar colocando na minha segunda-feira, primeiro dia da semana, a minha anotação. Qual foi esse dia? 12 de julho, um exemplo. Item 2, quantas horas eu trabalhei neste dia, tá? No final do dia eu somo certinho, horário de entrada, extraio o valor de almoço e horário de saída. Se eu tive alguns minutinhos de hora extra, eu anoto, porque isso aqui não é para cálculo de banco de hora, não é para pagamento de hora extra, mas é para eu saber quanto tempo eu trabalhei neste dia para dar este resultado de vendas, correto? Então, total de horas trabalhado. O comum seria 8 horas, então nós estaremos aqui utilizando 8 horas como exemplo. Item 3, total de vendas deste dia. Então, quanto a vendedora Ana Paula realizou de vendas neste dia? O total. Aqui eu vou utilizar como exemplo o valor de R$800, correto? Então, a Ana Paula fez de vendas aqui neste dia R$800. Número de vendas. Quantas vendas a Ana Paula fez para atingir o valor de R$800 no dia? Como exemplo, vou utilizar aqui 11 vendas, correto? Onde que eu descubro quantas vendas a Ana Paula fez nesse dia? Lá na minha planilhinha de anotação diária, que eu anotei quantos eu atendi e para quantos eu vendi. E também na caderneta que você tem individual de valores. Ah, Ju, ficou com alguma dúvida, comi uma bronha aqui e não anotei uma venda. A sua gerente tem acesso ao sistema na hora, imediatamente, quando terminou a venda, para ela verificar quantos itens você vendeu, o valor total da sua venda, se foi sua, se foi da colega, não lembro, Ju. Quem que atendeu, ela passou. Então tem lá anotado. Não esperem para que a gerente busque as informações para você. Tenha o controle. Mas caso aconteça de você não ter anotado, você pode pedir ajuda dela. Item 5, número de itens. Quantos itens eu vendi? Eu tenho 11 vendas, mas nem sempre eu vendi um item por cliente. Eu posso ter aqui um cliente que comprou 2 ou 3 itens na mesma venda. Então eu vou ter que anotar isso na minha caderneta também. Eu vou ter que anotar isso na minha planilha diária também. E a minha gerente também tem essa informação no sistema. Eu vou usar aqui como exemplo 15 itens, tá? Para facilitar a nossa divisão e acontecer exatamente o que está acontecendo atualmente nas lojas, tá? No resultado aqui. Se eu tenho 15 itens e 11 vendas, a hora de dividir aqui, a gente vai estar verificando aqui um probleminha e vai estar resolvendo. Item 6, venda média. Por que média? Porque é para eu saber o ticket que eu estou tendo de venda, que eu estou tendo de venda no meu dia. A vendedora Ana Paula está com uma média de quanto de vendas por dia? Como eu vou descobrir? Eu pego o item 3, total de vendas, e eu divido pelo item 4, número de vendas, que vai dar um total de R$72,72. Faz aí na sua calculadora para você ver. R$72,72. Significa que todas as vendas dela, as 11 vendas foram de 72? Não. Significa que uma venda foi de 200, uma foi de 30, uma foi de 20, que dá uma média de 72.
Com a média, a gente vai saber mais ou menos, a gente vai ter uma noção, uma ideia de qual é a média de valor de produto, de etiqueta que nós temos que ter na nossa loja. Qual é a média que este atendente tem. Por exemplo, a Ana Paula está com 72 de média, mas a Sandra ou qualquer outra atendente tem como média 115. Significa que essa pessoa vende itens de maior valor agregado. Aí nós estaremos trabalhando individualmente para ensiná-la a fazer vendas de maiores valores agregados, correto? Item por venda. Item 7. Como eu descubro quantos itens eu vendi na média por venda? Eu vou pegar o item 5, que é a quantidade de itens que eu vendi, e eu vou dividir pelo item 4, que é a quantidade de vendas que eu fechei no dia. Aqui, eu já calculei aqui rapidinho, deu um total de 1,36 itens por venda. Ju, mas esse número quebrado, o que significa para você? Para mim, significa que você vendeu menos que um cliente e meio, um produto e meio por venda. Isso é bom? Depende. Qual foi esse item? Se foi uma mala de R$300, tranquilo. Se for uma necessaire de R$15, tá baixo. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar o aumento de itens por venda, que é a chamada venda casada, né? Então, como eu faço a venda casada? Vendo uma mala, ofereço a frasqueira. Vendo uma bolsa, ofereço a carteira. Vendo um cinto, ofereço uma necessaire. E assim por diante. Eu vou oferecendo mais itens para o meu cliente, para que essa taxa aqui aumente de 1,36, que não chega a um cliente e meio, a um produto e meio, para chegar em 2 ou 3 itens por venda, né? É um produto que precisa crescer rapidamente? Não é tão fácil crescer rapidamente no nosso ramo, né? Mas acontece e é possível. Então, a gente também vai trabalhar esse item aqui, o crescimento deste item. Vendas por hora. Por que a Juliana precisa saber quantas vendas eu fiz por hora? Para ela trabalhar a quantidade de clientes que entra na loja. Porque se você vendeu para um cliente por hora, significa que entrou poucos clientes. Ou significa que de todos os que entraram durante uma hora, você realizou poucas vendas. Então, a gente tem que resolver esse probleminha também. Como que eu vou apurar esse valor? 4, item 4, número de vendas, dividido pelo item 2, que é horas de vendas. Então, eu vou dividir aqui o meu item 4, que foram 11 vendas, por 8 horas de trabalho, que vai dar um total de 1,37 vendas por hora. Eu não cheguei a fazer 2 vendas em uma hora. Então, a minha taxa está praticamente igual aqui de itens que eu vendi por quantidade de vendas que eu vendi também. As duas não chegam a 2, né? Isso aqui é um pouquinho mais importante, ele é bem crítico. Então, eu tenho 8 horas de trabalho num dia. Se eu realizei uma venda por hora, no total eu vou ter 8. Uma venda e meia por hora, eu vou ter 14. É muito baixo, eu preciso aumentar isso aqui. Como? Sozinha? Resolvo o problema sozinha? Fico aqui descabelando? Não. Essa informação vai colocar a atendente para pensar no que fazer para aumentar a quantidade de clientes que visita a loja, vai colocar a gerente para pensar no que fazer, vai colocar a supervisora para pensar no que fazer e vai colocar a diretoria para pensar no que fazer. Então, isso aqui ele vai trazer informação para todos pensarmos juntos e estarmos resolvendo o problema. Por isso que precisa ter a informação correta, porque lá na frente a Juliana vai ver essa planilha no final da semana e ela vai querer saber por que não vendeu aqui. E aí, se eu não coloquei a informação correta, ela não consegue me ajudar a resolver o problema. Aí sim a atendente vai ter que pensar sozinha, certo? Taxa de conversão de vendas. Como é que eu descubro quanto eu converti em porcentagem em vendas das pessoas que eu atendi? Lá na planilhinha diária que vocês anotaram, vai ter o total de quantas pessoas você atendeu. A quantidade de pessoas que você atendeu na loja, dividido pela quantidade de pessoas que você vendeu, vai dar a porcentagem. Eu vou fazer rapidamente a conta aqui, mas você pode fazer na calculadora, que fica mais fácil. Quantas pessoas eu atendi? Número de vendas eu já sei que eu vendi para 11, mas suponhamos que eu vendi aqui
que eu atendi neste dia 22 pessoas, tá? Então eu vou usar aqui uma fórmula bem rápida, mas você pode estar calculando na sua calculadora. Eu tenho então 11 vendas dividido por 22 atendimentos. Eu vou ter então uma taxa de 50% de atendimentos, de conversão de vendas, correto? Então, gente, aqui vai apurar quanto eu aproveito de clientes que entram na loja. Se eu aproveito, por que eu estou aproveitando, por que eu não estou? Se tem alguma falha no atendimento, alguma dúvida, olha, eu ainda não aprendi a vender mala, então por isso eu estou perdendo venda de mala. Vai lá, gerente, dá um treinamento mais aprofundado de mala. Olha, eu não estou tendo produto para atender esse cliente. Então vai lá e sinaliza na lista de produtos em falta, baseado também na planilhinha diária que você anotou, os itens que estavam faltando na tua loja, e você vai nos ajudar a solucionar esse problema também de falta de produto. Aqui embaixo tem um resuminho que a gerente vai utilizar para enviar para mim também. Quantas pessoas essa atendente aqui recebeu e atendeu na loja? Usamos aqui o exemplo de 22, né? Quantas pessoas compraram? Tem aqui 11, certo? Este total, ele está baseado em apenas um dia, que é a segunda-feira. Porém, aqui você vai colocar o total da semana, tá? Então, esse resuminho total aqui você vai utilizar para colocar embaixo no resumo que eu vou estar utilizando aqui no final da semana. Então, no total, atendi na segunda-feira 22, na terça 35, 40, 42 e assim por diante. O meu totalzinho da semana vem aqui para baixo. Quantas eu atendi e para quantas eu vendi, certo? Aqui, quantidade de pessoas que não compraram por atendente. Se essa planilha é de uma atendente, eu vou utilizar aqui os totais desta atendente que foi sinalizada. No caso aqui a Paula. Então, Paula, você vai colocar para mim aqui a quantidade. Quantos clientes não levaram pelo motivo 2? Quantos clientes não levaram pelo motivo 3? Quantos clientes não levaram pelo motivo 4? Quantos clientes não levaram pelo motivo 5? E assim por diante. Até o item 7, que é aquele crítico que eu já falei para vocês. Não anote o item 7 se você não estiver com certeza que não for aqui em um dos outros itens. Então, eu só posso utilizar o item 7 quando não tem o outro motivo especificado acima, tá? Aqui na planilhinha faltou o item 1, mas ela já existe no seu aí e eu acrescento aqui depois, correto? Então, meninas, esta aqui é a planilha que eu vou receber toda semana, no qual eu vou estar aqui avaliando e depois na visita na loja, juntamente com a equipe, com a gerente, a gente vai estar solucionando aí os primeiros problemas. Os mais fáceis de resolver na loja, né? E os mais complicados a gente vai estar aí se unindo, fazendo alguma tarefa para estar solucionando, correto? Então é muito importante que vocês se empenhem em anotar esses valores, anotar essas quantidades, que vocês levem a sério essa planilha, porque ela dá um respaldo muito grande para nós na hora de estar explicando para vocês, fazendo compra de mercadoria, a hora de tomar uma decisão importante em relação a qual item comprar, qual item não comprar, que quantidade eu compro, porque a falta do produto nem sempre é não ter comprado, muitas vezes ela é por ter comprado uma quantidade insuficiente, ou eu pedi uma bolsa de um determinado modelo, não especifiquei de maneira correta, ela veio no modelo que não vende, eu tenho o item, mas não tenho a quantidade que eu precisava, eu não tenho no modelo que eu precisava, correto? Então, meninas, agora a gente vai dar mais uma pausa e daqui a pouquinho eu volto com um resumo mensal para a gente finalizar o nosso treinamento dessa planilha. Um beijo a todos.